Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Paz e bem. Essa é uma saudação da tradição franciscana. Francisco de Assis é uma personagem importante da tradição cristã, mais especificamente no recorte da tradição cristã católica. E hoje, os cristãos católicos no mundo lembram a importância dessa figura, daquilo que ele com a sua vida pôde ensinar. E a frase que nós citamos hoje, apesar de não ser comum fazermos isso aqui, essa é a segunda vez que a gente destaca o autor da citação, é justamente o Francisco de Assis. E aqui fica a nossa referência a essa figura importante. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Eu espero que você esteja em paz e com saúde nessa terça-feira. Hoje nós vamos ler mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Iniciamos esse itinerário de leitura e que tem sido até aqui, mesmo no início do Evangelho, extremamente desafiador. Só para rememorar o que tange ao movimento de Jesus e as pessoas que ele estava reunindo em torno de si para o acompanhar na sua trajetória. Até aqui, 5 são identificados nominalmente: Pedro, André, Tiago, João e, no episódio passado, Levi. Vamos ver o que é que nos reserva as perícopes, as narrativas do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Eu convido você a fazermos juntos a leitura. Vamos lá? Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis,
os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais uma vez, Jesus está atendendo aqueles que precisam ser atendidos. No capítulo anterior, nós vimos uma frase de Jesus onde ele deixou evidente de que quem precisa de auxílio é quem está doente. Jesus não se afastava dessas pessoas. Jesus ia ao encontro das pessoas que precisavam de ajuda. E aqui mais um episódio, um homem numa sinagoga com uma das mãos atrofiada. Eu quero apenas fazer um destaque, uma palavrinha, e eu quero estimular você a aprofundar isso. Essa expressão vai aparecer outras vezes em narrativas onde Jesus está envolvido, não apenas aqui no Evangelho de Marcos, quando no versículo 3 Jesus diz: levante-se e venha para o meio. Pode parecer algo muito simples quando nós ouvimos essa expressão hoje. No entanto, essa palavrinha que está na língua original, que foi traduzida para meio, e não apenas isso, a ideia e o significado de estar no meio. Numa sinagoga, diferente das nossas configurações hoje, estar no meio é trazer para o lugar de mais importância.
É por isso quando Jesus em outro lugar chama as crianças, traga para o meio. Trazer para o meio é trazer para o lugar de destaque. É colocar alguém que cerimonialmente estava alijado da sociedade e do culto no templo. Aqui é uma sinagoga, é importante a gente ler esses registros no texto. A política sinagogal é diferente da estrutura do templo. Esse homem estava na sinagoga e ele tinha essa limitação física. Mas Jesus traz ele para o lugar central. E o lugar central, o meio, é um lugar de importância. É trazer quem não representa nada para um lugar de destaque. É trazer quem está fora da possibilidade de ser notado para o lugar de destaque. É trazer aquele que está socialmente alijado para o lugar de destaque. Assim é Jesus, assim é o seu ministério. E ele faz isso na sinagoga no sábado. E quando ele realiza esse ato de renovação das possibilidades de um homem que tem uma das mãos mirrada, e aqui a gente não tem tempo para entrar em detalhes de como isso tinha uma afetação social, mas eu quero deixar claro a semelhança do leproso do capítulo anterior, que Jesus toca e que Jesus devolve a ele essa dignidade social. Aqui está novamente uma pessoa que, além de estar impedida de tocar, de abraçar, de obter recursos através do seu trabalho, a dignidade social é restaurada aqui também. Mas o que chama a atenção é que quando a inveja graça entre os seres humanos, até os desiguais se unem para fazer o mal. Versículo 6 fala dos fariseus, que começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus. Os fariseus não se davam com os herodianos. Os herodianos, eles eram partidários de Herodes, que era uma dinastia herodiana que estava no lugar que eles não tinham direito na tradição judaica. Portanto, os fariseus, que eram zelosos, daí vem o nome fariseus, eles se unem e conspiram contra Jesus. Quando a inveja, ela graça em corações e mentes humanos, os desiguais se unem para conspirar contra a vida. Os desiguais se unem para promover a destruição. Os desiguais se unem para matar. Jesus se retira e vai com seus discípulos para o mar e muita gente segue Jesus. E Jesus passa por regiões das mais distintas, cura os que sofrem e a sua fama se espalha. E todos aqueles já começavam a reconhecer o que de fato chamava a atenção pelas coisas que ele dizia, fazia, pelo que ele realizava. Tu és o Filho de Deus. Mas ele não se jactanciava desse título. Pelo contrário, dava ordens severas para que ninguém dissesse que ele era. Já falamos que essa é uma das marcas importantes do Evangelho de Marcos. O segredo messiânico. Guarda isso, procura isso, aprofunda na sua leitura. E aqui, a partir do versículo 16 até o versículo 19, diferente do que nós tínhamos visto até aqui, outros nomes são adicionados, são identificados, 12 homens que foram separados para estar com Jesus. E ele entra novamente em uma casa e novamente uma multidão segue, se aperta para estar perto dele. E os seus familiares, inquietos com isso, vão até ele para trazê-lo de volta, dizendo que ele estava fora de si. Muitas vezes nós somos identificados como pessoas que estão fora de si quando doamos as nossas vidas para projetos que estão na contramão daquilo que a sociedade espera, dos lucros que a sociedade dá. Jesus era alguém que estava envolvido no projeto que não era o mesmo que a sociedade entendia e queria. E por isso até mestres da lei falavam que ele estava com o príncipe
e agia pelo príncipe dos demônios. E Jesus trouxe uma lição que se aplica de maneira muito estendida para a nossa vida, que tem o seu recorte próprio, que Satanás não pode ser contra si, não pode ser contra o seu próprio reino, mas aqui fica uma lição que a gente pode aplicar para as nossas vidas, que se uma casa estiver dividida contra si mesma, não pode subsistir. Se um reino estiver dividido, não pode subsistir. A gente tem que pensar nisso, nas nossas relações, no ambiente mais próprio, que é na nossa própria residência, nossa casa, nossa família, o nosso lar. Um lar dividido é um lar que não consegue se estabelecer. Uma cidade dividida é uma cidade que não consegue se estabelecer. Uma nação dividida é uma nação que não consegue subsistir. Fica para nós essa lição. Por fim, Jesus diz que a sua família, ela é feita não daqueles que recebem títulos oficiais de parentalidade, mas a família de fato de Jesus é a família daqueles e daquelas que estão identificadas com o seu projeto. E o projeto e a vida de Jesus era uma vida que se dedicou a fazer a vontade de Deus. E Jesus disse: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como falamos de Francisco no início, aqui a gente pode destacar um fragmento da sua oração que foi musicada. Fazei de nós um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a verdade. É isso. Que vivamos na verdade, que façamos juntos nessa manhã, ou no melhor momento que você escolheu para ouvir o nosso curta palavra, pedindo isso àquele que cumpriu em todo o tempo a vontade de Deus. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Eu quero dedicar para você nessa manhã uma canção, cujo título está baseado em muitas partes que nós leremos e que lemos nesse capítulo também, que vai aparecer durante o livro. O título da música é Filho do Deus Vivo. Ela é interpretada por Nívia Soares. Aqui na parte superior vai aparecer um card. Você pode clicar nesse card, ouvir a música e ser edificado por ela. Na descrição do vídeo eu coloco o link para que você possa ter uma segunda opção para ouvir a música, mas também nesse link ou nessa descrição você encontrará outras questões relacionadas ao nosso canal, que são também importantes. Eu quero muito que você visite esse espaço, a descrição do vídeo. Escreva nos comentários os versículos que chamaram mais a sua atenção. E para você, o que é que lhe tocou mais quando você ouviu e leu o capítulo 3 do Evangelho de Marcos? Escreva nos comentários, a sua participação é muito importante, as suas reações também são edificantes. Desejo um dia abençoado para vocês, que você possa experimentar na sua vida de paz e bem. Feliz terça-feira.